Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, bem-vindos ao programa Realidades, agora um programa nova temporada, novos desafios. Eu sou Daniel Rodrigues, professor do Centro de Educação, e hoje temos aqui com a gente Ivan Moraes, né, comunicador, né, um companheiro que a novidade para os ouvintes é que ele vai participar, né, na bancada aqui do programa. Seja bem-vindo, Ivan. Muito agradecido, Daniel. Fiquei muito feliz com o convite da professora Bárbara, que veio em nome de toda a equipe. Já tinha vindo no Realidades desde a primeira versão, né, quando ele estava na televisão, com o professor Marcelo, para falar do direito à comunicação. Depois voltei já com você e com Bárbara para falar ainda de política pública de comunicação. Recentemente estive conversando sobre os novos desafios da política, ainda falando desse desafio da regulamentação das redes sociais. E que feliz é que agora a gente vai poder, pelo menos uma vez por mês, né, conduzir alguma conversa que pode ser sobre comunicação, direitos humanos, política de drogas, pode ser uma conversa sobre direitos urbanos, enfim. Realidades, não é? Exatamente. Muito feliz de estar com vocês, de verdade. Valeu, Ivan. Aqui a gente está na técnica, Alexandre. Brigadão, viu, Alexandre? E o Gabriel, nosso faz tudo na produção. Estagiário, né? Estagiário tem uma certa obrigação bem básica. A tarefa, né? É essa, tudo. Nesse primeiro bloco, a gente queria resgatar um pouquinho o que foi o programa, né? O que significa ser o Realidades, né? Como você falou, né? É um programa que era conjunto com a televisão, dirigido por Marcelo Pelizoli, professor que eu admiro muito, professor que tem um trabalho não só na comunicação, mas na perspectiva da paz, da construção da paz. Ele tem um trabalho também no sistema prisional, uma figura muito interessante, e que eu tive também o prazer de fazer um programa, que ele me convidou a fazer um programa na televisão com ele, e o Realidades, que vem se desenvolvendo. Alguns anos atrás, a nossa coordenadora, que é a Bárbara, né? Bárbara Basta, é professora também da UFPE, ela pegou, digamos assim, depois houve uma separação do programa, né? A responsabilidade diferente, continuam os dois programas, né? E ela se responsabilizou de remontar a equipe. Remonta quando essa equipe? Quando é que funciona? Justamente no momento da crise que foi a Covid. Ixi, então, Maria. passa por um momento de reestruturação da Covid. Mas antes de chegar nesse momento da Bárbara, eu queria, Ivan, que a gente falasse um pouco no momento antes, né? A gente vivia em 2006, no surgimento do programa, um debate progressista, era o governo 2 Lula, né? Já era o governo 2 Lula, né? E não tinha no horizonte a questão do fascismo, né? Que momento de conjuntura a gente vivia, né? Quais eram as temáticas que eram temáticas necessárias sobre habitação, sobre paz, né? Sobre mobilidade urbana. O que aconteceu naquela época que se transformou no que a gente... Depois veio o golpe e todo esse processo que a gente vive hoje no mundo? Daniel, eu fico pensando nessa pergunta e não sei se eu digo que a gente era feliz e não sabia, ou se a gente era feliz e sabia. Porque a gente vivia um momento muito pulsante da política e particularmente do desenvolvimento dos direitos humanos e da luta por programas sociais aqui no Brasil. A gente... Como você falou, a gente estava no Lula 2, entrando no Lula 2, né? A gente foi reeleito em 2006, para começar o segundo governo em 2007, e teve aquela crise do mensalão, que foi uma crise importante, né? Que afetou a governabilidade. Mas a gente vivia um momento em que nós que nos identificamos com o campo progressista, e alguém vai querer dizer de esquerda, mas de social-democrata para cá, eu acho que nós do campo republicano, o que a gente reclamava, e eu me lembro que a gente reclamava e não era pouco, era que os avanços eles vinham de forma muito lenta. Em nenhum momento eu lembrava de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, nós que sempre demandávamos mais direitos. Eu não lembro de a gente se acomodar, nem no Lula 1, nem no Lula 2. Comunicação, né? O direito à comunicação pegou muito, a gente teve a conferência de comunicação, exatamente. A gente lutou pela nova lei de radiodifusão, a gente discutiu e foi contrário à forma com que o governo tocou o processo de digitalização da TV.
Eu cheguei aí em Washington para ter uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar o governo brasileiro pela forma com que tratava rádios comunitárias. Então, veja, nós estávamos num governo de ampla coalizão, da mesma forma que a gente tem hoje, liderado por um partido de massas, um partido de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, que encontrava avanços, né? Vamos lembrar do que Bolsa Família, vamos lembrar do Fome Zero antes disso, vamos lembrar de várias políticas que avançaram, e avançaram, ninguém pode dizer que não avançaram. Salário mínimo. Salário mínimo, avançando da acima da inflação todos os anos. Então, a gente sabia que estava avançando, mas a gente também sabia a nossa tarefa, que é de sempre incomodar, de sempre trazer à tona as nossas pautas, de ir para a rua muitas vezes. Então, os protestos que nós fazíamos eram protestos de muita gente, sempre tinha gente na rua. A população não estava acomodada, né? A população estava percebendo os avanços, nós que militamos nas organizações sociais compreendíamos os avanços, mas a gente também compreendia a nossa tarefa. E aí vem um processo que começa de corrosão, né, dos processos democráticos. Dilma sofreu muito isso já no seu primeiro governo. E eu fico pensando, Daniel, que os nossos grandes adversários na política eram José Serra, Alckmin, Aécio Neves, o próprio Alckmin. Então você veja, Zé Serra hoje parece um sujeito de esquerda, né? Parece um chapeuzinho vermelho. Enfim, no governo FHC, ele como ministro quebrou as patentes dos medicamentos para HIV. Teve uns avanços que o próprio governo de Fernando Henrique, que era um governo social-democrata, neoliberal, conquistou. Mas nem isso hoje a gente luta para ter democracia. Veja só, a gente que era antissistêmico, a gente que queria a revolução, a gente que queria transformar o poder, hoje nós estamos colocados pela conjuntura, não foi por opção nossa, mas hoje nós somos os conservadores. Hoje a gente quer conservar as instituições. Hoje a gente defende a democracia formal, né? Pelo menos defendê-la. Embora a gente reconheça que está muito aquém daquilo que a gente deseja para o Brasil e para o mundo, o momento histórico nos coloca nessa tarefa que nós temos que cumprir. Porque hoje não é mais Serra ou Alckmin ou Aécio. Né? Hoje é gente que quer destruir a democracia, destruir as instituições e implementar o fascismo. É uma coisa que eu estava vendo que você falou, inclusive não sei se você se lembra, que eu acho que ali eu lhe vi pela primeira vez. Foi uma reunião aqui na rádio. Eu me lembro. Do Fórum Pernambucano de Comunicação. Exatamente, que eu vim representando, não sei quem, porque eu não me lembro mais quem estava representando, mas a gente fez um bom debate. Sim. Era você, o pessoal da rádio aqui, sim, o Roger, né? Patrick Torquato. Exatamente. Ana Veloso, Rosa Sampaio. E aí eu tenho uma questão que eu queria provocar você, que eu acho que é uma questão para a gente pensar no macro, não necessariamente no que fazer no ano que vem, mas assim, quando se esbarra em algumas reestruturações necessárias, não foi um elemento que no fim deixa a brecha para uma comunicação extremamente tendenciosa, de fake news, quando não consegue efetivamente trazer o marco, que era a grande luta, né? O marco de comunicação. Isso não tem um reflexo, um condicionante? Nossa, Ivan? Tem demais, Daniel. Assim, quando a gente vê, e aí eu falei isso da última vez que eu vim, quando a gente vê aquela imagem da posse do Trump, em que se colocam os grandes barões da mídia mundial, e eles não querem ser considerados mídia, eles querem ser considerados tecnologia, mas de fato eles são mídia. Estou falando da Meta, estou falando do X, que é o ex-Twitter, estou falando, dessas big techs que controlam as redes sociais, e eles estavam todos na posse do Trump. Aquilo para mim é um símbolo muito grande da nossa derrota. E é uma derrota histórica que veio com muitos sinais e que eu não tenho certeza absoluta. E isso me preocupa, eu não tenho certeza absoluta se o governo federal compreende essas derrotas. Por mais que muitas vezes eu tenha ouvido reflexões e meia-culpa de pessoas que integram o Partido dos Trabalhadores, mas os gestos que o governo faz não me parecem ser condizentes com a análise dos equívocos que foram feitos. E a lista é muito grande, porque por muito tempo
nós deixamos, e não tem outra palavra, nós não fizemos uma necessária reforma da regulamentação da radiodifusão. Ivan, você é a favor da regulação da radiodifusão? Veja, a radiodifusão é regulada. Ela não é desregulada. Você não pode, você está ouvindo a rádio universitária, no 99.9, você não pode, pela lei, você não pode comprar um transformador, comprar um transmissor, ligar seu microfone, escolher um canal e transmitir. Você não pode. Então, nós não podemos dizer que a radiodifusão ela é completamente livre, ela é regulada. Por que ela é regulada? Porque o espectro ele é finito. Não tem espaço, é como se fosse uma estrada, não tem espaço para uma quantidade infinita de carros. É físico, né? É físico. Então, existe uma quantidade limitada de canais. Por que existe uma quantidade limitada de canais? O governo administra esses canais, concedendo, dando autorização para o uso desses canais por diversos sujeitos. Historicamente, a regulação desses canais foi feita a partir de interesses de poucas empresas. Por isso, tão difícil entrar gente nova, por isso, tão uniforme é o discurso da radiodifusão. Durante muito tempo a gente dizia isso. E o próprio Partido dos Trabalhadores dizia isso. A própria Fundação Perseu Abramo, que pertence ao PT, tem vários documentos e estudos sobre isso. O governo se absteve de fazê-lo. O governo Lula 1 e Lula 2 entendeu que era mais estratégico, do ponto de vista de manutenção do próprio governo, né? Ganhar espaço. Como eu tenho dito, comprar o inimigo. Mas inimigo não se compra com dinheiro. Inimigo não se convence. Inimigo ideológico, você não compra com dinheiro. Então, quanto mais você dá, mais ele quer. Quanto mais você dá, mais ele quer. Então, ao invés de pegar e dizer assim... E ainda teve a oportunidade da TV digital, que era uma transformação possível, absurda. De canais. Porque a gente poderia multiplicar os canais, naquela época, por 4 ou por 8. Hoje, muito mais. E aí se decidiu, essa foi uma decisão do governo, se decidiu que a concessão não era da banda, que é o espaço que você precisa para poder o carro, informação, transitar. Então o governo diz assim, a concessão não é da banda, então se eu uso X banda para transmitir isso num formato analógico e eu preciso de 1/8 disso para transmitir o conteúdo digital, o que é que o governo disse? É tudo teu. Então, se tu quer transmitir em alta definição e tu quer usar a banda toda para transmitir em 4K, o que quer que seja, tu pode usar. Ou tu, que é o concessionário que já é da banda, tu pode ter várias programações em vários canais sendo suas. Então, ali já de cara, a gente perdeu a oportunidade de multiplicar até por 8 a quantidade possível de instituições, organizações, sindicatos, empresas, comunidades quilombolas, povos indígenas, de ocupar o canal. Então você imagina o que seria para a radiodifusão se há 20 anos televisão, né? A gente pudesse ter 8 vezes mais canais na televisão, com 8 vezes mais discursos. Talvez a gente ouvisse mais o sotaque da gente, por exemplo. Absteve-se disso. E agora, num outro momento, né, 20 anos depois, o que é que eles fazem? Compreende, primeiro que a gente, não vamos esquecer o Congresso que a gente tem, né? Primeiro a gente tem um Congresso corrupto e acovardado, que quando teve a oportunidade de passar uma lei agora, entendendo que nós perdemos esse bonde da radiodifusão, a radiodifusão hoje já cai em importância para a comunicação em geral, a radiodifusão começa a perder importância, e as big techs mundiais começam a hegemonizar o discurso. Então hoje a gente não está mais, como a gente dizia, à mercê de 4 ou 5 famílias brasileiras que controlavam todo o discurso no Brasil. A gente dizia isso há 20 anos. Hoje nós estamos à mercê de 3 ou 4 homens brancos, gringos, que controlam toda a narrativa. Ah, mas eu tenho uma rede social e eu posso postar o que eu quiser. Mais ou menos. Entenda a rede social, eu gosto de fazer analogia, como se a gente tivesse... Entenda, vamos supor que tem 1000 pessoas na rede social. Então pense aí, no Clube Atlântico de Olinda, cheio, ali cabe 1000 pessoas, numa festa que você vai da Mangueira, do Axepuco, da Macu, cabe 1000 pessoas, imagina aquilo ali cheio. Imagina todo mundo falando ao mesmo tempo. Cada um tem a liberdade de falar o que quiser ao mesmo tempo. Então, eu chego lá no Clube Atlântico e digo, a discussão hoje vai ser sobre... verticalização. E aí cada um vai dar a sua opinião. Sou a favor, sou contra, por causa disso, por causa disso. Se todo mundo está falando ao mesmo tempo,
eu vou escutar no máximo quem está perto de mim, eu não vou escutar todo mundo. Então você imagina que a rede social é aquilo ali, só que tem um sujeito que controla o espaço e ele detém microfones. E ele vai botar o microfone na boca de quem ele quiser ou de quem pagar pelo microfone. Então hoje nós vivemos essa situação. Hoje a gente tem uma liberdade falsa de expressão, porque a gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente vai muitas vezes falar sozinho. Né? A gente vai falar pensando que eu tenho 1.000 seguidores, tenho 3.000 seguidores, tenho 5.000 seguidores. Não vão ouvir, não vão receber a tua mensagem. Tu não está pagando. Mas o algoritmo... o algoritmo gosta de quê? Discurso de ódio, de mentir, coisas que remetem ao que a gente falava há 20 anos. Os programas policialescos, o discurso de sangue, o erotismo em horário que não é indevido. Então, todas essas coisas apropriadas pelas redes sociais, é como se a gente antes estivesse lutando contra um inimigo que tinha um revólver 38 e agora a gente está lutando contra um inimigo que detém uma arma nuclear. E como é que a gente vai lidar com isso quando o governo e o Congresso, que teve a oportunidade de fazê-lo no ano passado, decide que não vai se meter nisso? Não vamos discutir isso. Já sei. Vamos contratar um marqueteiro para ser o secretário da comunicação social para a gente disputar essa narrativa no campo do adversário, com a bola do adversário, com o gramado que o adversário plantou, com a regra que o adversário fez e pode ser mudada a qualquer momento sem você ser informado, porque as regras dos algoritmos eles mudam o tempo inteiro, sem absolutamente nenhuma transparência. E como é que você acha que vai ganhar esse jogo? E como é que nós, a sociedade, que não somos nem o governo, nem as empresas, como é que a gente vai participar desse discurso? Então, mais uma vez, o governo federal dando uma demonstração de que não compreendeu o tamanho do problema que a gente está enfiado. Ou seja, se não mexer com estruturas, os grandes esquemas, só fica na perfumaria, pode a gente colher uma coisa pior lá na frente, né? Pode, eu tenho medo, Daniel, porque, enfim, a gente sabe que a gente vive hoje uma realidade difícil. De governabilidade, a gente vive uma realidade difícil de avanço, a gente vive uma realidade difícil com a ascensão da extrema-direita, mas é difícil você achar que isso será resolvido, de fato, sem que a gente entenda a comunicação como direito. Não tem democracia sem comunicação. Se a gente entende que a comunicação é quando as pessoas bem informadas tomam decisões que vão afetar suas próprias vidas, como é que elas vão tomar essas decisões se elas não têm informação e se elas não têm a prerrogativa de contribuir para esse discurso? Dizer, tenho fome, tenho sede, minha rua tem um buraco, a luz está queimada, a comida está cara. Se o povo está calado, se o povo está silenciado e as organizações da sociedade que fazem esse discurso também têm dificuldade de fazer com que a pauta chegue na sociedade, como é que a gente vai dialogar? Muito bem, estou aqui com o Ivan Moraes nessa entrevista aqui maravilhosa, discutindo um pouco sobre nessa nova temporada, novos desafios. Começamos a conversar sobre comunicação e a gente volta já na nossa rádio universidade, que a nossa rádio universitária é uma rádio pública, tem a Paulo Freire, e isso é muito importante. É nosso. Reforçar isso. Já voltamos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos aqui ao nosso programa com Ivan Moraes. Prazerzão, como eu já disse, de várias e longas lutas. E a gente tem que continuar nessa tecla, que é uma tecla importante, que é a estruturação, né? O conteúdo político da estrutura de um projeto de comunicação, que não é o comunicar o nada, né? São os sujeitos sociais que estão aí em disputa e, como você falou, não vão perdendo terreno para outros meios de comunicação, né, travestidos de problemas de tecnológica, algoritmia e outras coisas, e não colocar. Eu queria retomar aqui um aspecto histórico do programa, que esse programa é dentro de uma rádio pública, né, mas ao mesmo tempo ele já tem hoje agora o Spotify. Você pode acessá-lo em outras experiências, né? E eu acho que essa tem sido uma experiência importante, desde que Bárbara retoma, entra a equipe
buscando fazer essa disputa, que é uma disputa diferente, né? Davi e Golias, só que ao contrário, né? O Golias consegue derrubar o Davi, não é simples, não. E a existência da própria TV e rádio universitária é uma conquista enorme, não é em todo lugar que tem. Mas é o que o Alexandre aqui estava falando aqui no intervalo, né? Você tem que discutir a audiência, né? Não adianta você ter uma rede, um espaço e não discutir como construir. E para mim tem um dos elementos centrais, que é a participação. Né? A construção, a democracia se faz com esses setores incorporando e sentindo, isso é meu. Então, por exemplo, aqui a gente fez um debate, eu queria que o Gabriel se aproximasse aí do telefone. Gabriel, você podia, por exemplo, citar os vários debates, né, das temporadas passadas, o que a gente discutiu, o que nos moveu, Gabriel? O que foi apresentado na realidade? Então, ano passado a gente começou com... Da última temporada já para o final, depois das eleições, a gente foi com Brincar como Direito Fundamental, racismo e antirracismo no Brasil, o veganismo decolonial e diaspórico, perspectiva racial nas eleições, o Hack and Play, um evento grande que a gente também tentou abordar aqui no programa, documentário do Nordeste Água e Óleo e o impacto do podcast na comunicação contemporânea. Então, veja, uma das características que até eu gostaria que tu comentasse desse programa de realidades é discutir arte como uma questão estratégica, não só da comunicação, mas da vida humana. Então, quando a gente fala política, a arte é um elemento estratégico. De ter temas políticos, outra coisa que eu queria agregar no que o Gabriel falou, a gente fez 3 programas sobre a Palestina, né? Ou seja, incorporando um assunto aparentemente longe, né? Mas que é um assunto do dia a dia da televisão, porque é um assunto de disputa da geopolítica, inclusive das nossas consciências, né? Vocês viram vários. Eu cheguei a ver nessa época que teve o confronto mais, motociclista com a bandeira de Israel, assim, andando aqui na cidade de Recife. Ou seja, não é um problema somente da Palestina, é da disputa das narrativas, dos projetos da sociedade. Então, a questão política, não só nacional, internacional, discussão sobre racismo, a gente teve uns 2, 3 programas, né? Uma questão que se impõe, né, da nossa característica, do nosso capitalismo, que é um capitalismo originariamente, o capitalismo já é originariamente racista, e no Brasil, então, é uma marca, ou seja, a força de trabalho é construída a partir do racismo inicialmente indígena, mas depois a grande, né, que chama-se diáspora, a grande violência, né, trazida em navios negreiros, construídos para isso, navios construídos para trazer pessoas como mercadorias na maior violência possível. Então esse é um tema também que é muito importante, das mulheres sobre aborto, né, que é um tema proibido, né, essa questão. Então, e por outro lado, temas gerais que são importantes também da política, da ciência, né, sobre vários temas. Eu queria que comentasse como é que tu pensa desse, você que está, eu não vou dizer, mas ele está vai sendo, eu já disse, né, que está incorporando, né? Como é que tu pensa essa diversidade que está posta aqui dentro do Realidades e não só dentro do Realidades, mas dentro da própria rádio universitária, com programas maravilhosos, né, que existem aqui. Alexandre apresenta um maravilhoso que é Forró versus Viola, tem o Fora da Curva, tem o do Adi Luna que apresenta, enfim, como é que você vê essa necessidade dessa programação e como é que a gente pode conseguir que isso chegue e seja lugar de debate, de crescimento de um projeto crítico ao que está posto? Aqui nós estamos num grande espaço de resistência, né? Inclusive, nesse núcleo foi onde eu fiz o meu primeiro estágio com comunicação. O primeiro estágio com radiodifusão, na verdade. Eu estava na universidade e trabalhei aqui no programa Curta Pernambuco, que era um programa que todas as semanas você via entrevistas e assistia filmes de curta-metragem produzidos aqui. Então veja, onde é que mais você iria assistir um filme produzido às vezes pelo pessoal da universidade, às vezes por jovens produtores e produtoras, gente que hoje está fazendo cinema, né? Em algum momento teve seu curta-metragem exibido aqui na TV Universitária. Eu ouso dizer, eu não vou dizer data, não vou dizer nada, ouso dizer que Kleber Mendonça Filho, que inclusive foi aluno da Universidade Federal, eu tenho quase certeza que o Eletrodoméstica, filho dele, um dos primeiros filmes dele, passou aqui antes de qualquer outro lugar. Vamos conferir então, isso, confere, viu, Gabriel? porque não tinha mais onde colocar. Não tinha onde passar. Ou passava no festival,
Ou você tinha sorte de ir pro festival, ou você era amigo do dono do filme, ou você tinha a oportunidade de ver na rádio universitária, como programa sobre saúde, ou na TV universitária. Então, sempre foi um espaço de resistência. E para que serve um espaço de resistência? Acho que a grande questão é essa. A gente, às vezes, é meio a formiguinha mesmo. E é importante a gente ser a formiguinha. Né? Naquela história... Sabe a história das formiguinhas que se organizaram para meter o pau no elefante? O elefante alterava. Toda semana o elefante vinha pelo mesmo lugar, destruía o formigueiro, era uma confusão, um desadouro, um desastre. As formiguinhas já não sabiam mais o que fazer, se organizaram. Falaram, a gente vai dar no elefante agora. Porque a gente é formiguinha, mas a gente vai tudo de uma vez. Quando ele vier, a gente sobe em cima dele e dá um pau nele, tá certo? Aí quando o elefante chegou, as formiguinhas saíram tudinho. Subiram em cima do elefante, o elefante fez assim com a cabeça, aí foi metade das formiguinhas para um lado, foram embora. Aí o elefante fez assim com a cabeça, aí as outras metade. Aí as formiguinhas lá tudo no chão, assim, quando olharam para cima, tava o elefante, só tinha uma formiguinha no pescoço do elefante. Aí elas gritando embaixo, enforca! Enforca! A gente muitas vezes é isso, a gente trabalha na redução de danos, a gente tem um espaço importantíssimo, é um espaço que chega em muitos lugares, mas é um canal na AM, um canal na FM, um canal na televisão, buscando disputar a narrativa, hoje não mais com 6 ou 7 canais de televisão e com, sei lá, 15, 20 de rádio. Hoje se disputa a narrativa com milhões de possibilidades, muitas e muitas delas com muito dinheiro, com muito poder e aliada ao grande capital. Então a responsabilidade que esse núcleo tinha há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, lembrando, a gente está aqui na primeira TV educativa do Brasil, no prédio onde existe a primeira TV educativa do Brasil, que já tinha um desafio enorme quando foi criada. Hoje o desafio é muito maior. Primeiro porque a gente está na radiodifusão e é importante estar na radiodifusão. Ah, por que, Ivan? Mas ninguém ouve rádio mais, ninguém vê... Sabe quem ouve rádio? Sabe quem vê televisão? A classe trabalhadora, quem é pobre. Porque não tem o melhor 4G que vai ter internet em qualquer canto. É porque a radiodifusão, você basta ter o aparelho que você vai sempre receber gratuitamente aquela informação. Então, da outra vez que eu tive aqui, quem ligou para mim foi Arthur do Espetinho, um amigo meu que eu encontro sempre na rua, junto com a companheira dele, Carmen, estava ouvindo a rádio universitária. Olha. Então, é uma oportunidade para você poder distribuir informação, conhecimento, opinião para muita gente. Muita gente que não tem muitas vezes condição de pagar para ter uma internet boa, que não tem condição de ter um telefone de última geração. E outra, a gente tem aqui a oportunidade, como você mesmo falou antes de mim, de trazer temas. Ah, mas por que vocês trazem esses temas? Porque bastava eu dizer que é porque esses temas não estão nos outros canais. Apenas isso determina a necessidade de fazer. Ah, mas não tem audiência. Gente... a audiência é importante, a gente quer audiência, a gente trabalha, a gente procura fazer um produto bem feito para poder mais pessoas terem a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Mas a gente não pode se pautar pela audiência, a gente tem que se pautar pela necessidade de dialogar sobre coisas importantes. Porque lembrando, se a democracia é um sistema de poder em que a população, a sociedade bem informada toma decisões que afetam suas próprias vidas, o bem informada não pode ser um privilégio de poucos e poucas. O bem informada é um direito humano. Então, quando a gente traz o tema do aborto, quando a gente traz o tema do racismo, quando a gente traz o tema do direito de brincar, quando a gente traz o tema da Palestina, a gente está falando de coisas que não coisas que não existam. Você pode procurar na internet, você vai achar. Mas a gente vai oportunizar, como está oportunizando, a possibilidade de pessoas que talvez não tenham o acesso, talvez não tenham a capacidade técnica de buscar essa informação, ter essa informação a partir do olhar de quem está na luta todo dia, de quem está na universidade estudando, de quem está no movimento trabalhando, de quem está sofrendo esses problemas. Então, acho que a tarefa da gente está muito bem colocada. É um desafio enorme, já era um desafio há décadas e hoje é muito mais. E que bom que a gente também, compreendendo a necessidade de falar com mais gente, hoje já está no Spotify, porque eu mesmo, muitas vezes eu não consigo ouvir na hora. Agora eu ouço muito podcast, eu ouço 2 horas, na ginástica eu ouço podcast, quando eu vou cozinhar eu ouço podcast, quando eu vou lavar prato eu ouço podcast, quando eu ando de bicicleta eu estou ouvindo podcast. Então é mais uma oportunidade para você que talvez não possa, naquele determinado horário, assistir, ouvir o programa Realidades. Você dá ali no Spotify, bota para seguir,
porque sempre que tiver um programa novo, você recebe lá uma notificação e escuta a gente. Isso é importante, está lá, Realidades, né, 9.99, né? Eu lembrei aqui de um programa, não sei se você lembra, acho que não foi com o Alexandre, não, que foi com Rasta e Vinícius, um de 19 anos e outro de 20 anos, não sei se você chegar, dois meninos do Rappers, né? E que foi um outro programa, foi Rappers, e foi para um outro caminho que a gente estava pensando e modifica, ou seja, acho que essa percepção da disputa, ela tem a ver com o conteúdo também, da busca de um conteúdo, não só atingir, mas essa juventude que está pondo outras questões que não são as nossas, né? Eu acho que o programa tem essa responsabilidade, a Rádio Pública tem essa responsabilidade de trazer. Eu lembro também aqui, lembrando outros programas que as pessoas podem procurar, né, no nosso Spotify, sobre o direito à leitura, que é um debate que, né, com Esther Calandi, que foi, a gente discutiu aqui, esse eu acho que o Alexandre estava, sobre Venezuela, lembra? Né, discutindo um outro olhar sobre a Venezuela que não aparece simplesmente na televisão. Então, para mim, esse é um desafio muito grande. Como relacionar a busca por audiência? Por que a gente quer audiência? Porque quer essas pessoas falando esses temas, como você falou. Isso. Não é por audiência para ficar rico. Aqui é público, viu? Outra característica aqui da equipe, tem os funcionários da casa, tem os professores, que são funcionários não da rádio, mas que fazem extensão, servidores. Tem os estudantes e os convidados, ou seja, essa disposição de fazer, diferente de não tem aqui altos salários, nem esquemas aqui na produção, para as pessoas terem a noção do que significa, por exemplo, a gente não comprou o passe do Tiago Moraes aqui. Ele vem na perspectiva de construir uma palavrinha que é central para a gente discutir na arte, uma visão crítica da realidade, né? Potenciar a percepção. Acho que esse é um grande desafio que eu queria levantar contigo. A gente falou de big techs, das grandes empresas, etc. Eu queria discutir um pouco sobre o conteúdo, para a gente fechar esse bloco, sobre o que a gente chama de fake news, né? O papel, a dificuldade, como é que isso se gera, nos processos de comunicação e como é que a gente enfrenta, visto que as fake news continuam e tendem a aumentar. E isso tem um efeito, inclusive, na vida das pessoas, como a gente viu na época da Covid. Então, na verdade, o que se chama hoje de fake news sempre existiu, né? O boato, a lorota, a mentira, a inverdade, a manipulação, isso nunca foi ausente do discurso da comunicação, né? A gente, quantas e quantas vezes não teve que se deparar com grandes empresas de jornalismo produzindo conteúdo manipulado. A gente poderia ter um programa inteiro sobre isso. Agora, hoje a gente tem um problema grave, que é o que eu estou chamando da democratização da mentira. Porque antes, para mentir, qualquer um você pode mentir, mas para mentir para muita gente, você precisa de uma estrutura. Então, no interior tinha muito do jornalzinho de lorota, você tinha que pelo menos ter um mimeógrafo para rodar. Uhum. Ou você tinha que ter um microfone e um transmissor, ou você tinha que ter um jornal. Então, para mentir para muita gente, não dava para mentir sem estrutura. Você tem que ter uma estrutura. Alguma estrutura você tem que ter. Nem que fosse dinheiro para tirar xerox, mas alguma estrutura você podia ter. Hoje, qualquer pessoa pode mentir para muita gente, a partir das redes sociais. Hoje, os algoritmos, quando a gente chama de algoritmo, gente, é o robozinho, é a máquina, é o cálculo matemático que decide dentro do aplicativo de rede social se a tua mensagem vai para 1, 2 ou 10 mil pessoas ou 100 mil pessoas. O algoritmo, ele é treinado para aceitar e espalhar mais determinados discursos. Então, quando tem uma mentira com potencial ofensivo muito grande, o algoritmo gosta. Porque isso causa interação. E hoje você tem, inclusive, gente que paga para mentir mais. Né? Vou dar um exemplo. A produtora Brasil Paralelo, uma produtora conhecida, que foi, há 2 anos, o maior anunciante do Facebook do Brasil. Mais do que Coca-Cola, mais do que governo federal. Esta produtora de vídeos, que produz vídeos com uma qualidade técnica muito boa, com verniz de intelectualidade que engana muita gente. Ela é a maior anunciante, foi a maior, há 2 anos, a maior anunciante do Facebook. Então, ela bota dinheiro para poder fazer com que suas mentiras possam chegar a mais pessoas. Então, para o cidadão e a cidadã comum,
É um grande desafio. Se a gente há 20 anos dizia da importância de se ter nas escolas a disciplina da análise crítica de mídia, o que os gringos chamam de media literacy, é como se fosse assim, alfabetização para a mídia. Hoje isso é imprescindível. Hoje nós não temos a menor chance, uma criança não tem a menor chance, uma pessoa mais idosa que não tem ainda a habilidade técnica de perceber a diferença de um meme para uma notícia, de um arquivo de PDF para um link que você pode checar, é muito grande. Eu poderia passar, acho que a gente devia fazer um programa sobre isso, para a gente poder também ensinar algumas técnicas, alguns truques, algumas malícias, para a gente poder desviar da mentira. Mas mais do que tudo, é preciso fazer com que a mentira dita na rede social, ela seja punível, ou ela seja responsabilizada, tanto quem mentiu, quanto a empresa que ganha dinheiro com isso. Porque senão a verdade hoje ela está em disputa. É como se a verdade tivesse acabado. Qualquer pessoa pode ter sua própria verdade, e se você tiver muito dinheiro, a sua verdade pode ser a verdade de muita gente. Isso causa um efeito político demasiadamente perigoso. Gente, a gente está terminando aqui o nosso segundo bloco e a gente vai entrar para o próximo bloco. Aqui é o programa de Realidades. Quem está falando com vocês é Daniel Rodrigues, um dos apresentadores. Está falando com o futuro apresentador Ivan Moraes, na técnica Alexandre. Gabriel, e já voltamos. Em breve seguiremos Tecendo Realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Aqui nesse último bloco, tratando dessa nova temporada que inicia em fevereiro de 2025 e os seus novos desafios, eu queria ressaltar algumas parcerias fundamentais. Primeiro, que a gente está alocado numa rádio pública, numa rádio universitária, que com alegria a gente está com 2 horários também na rádio, quarta-feira, 18 horas, domingo, 18 horas. Tem um desafio aí pela frente, que a gente, quem sabe fazer ao vivo, em cores, Em cores já está, porque o Alexandre nos filma aqui, quem quiser ver, no YouTube. E alguns parceiros, o departamento de música, que também nos acolhe lá que a gente gravou muitas vezes no estúdio lá no departamento de música, Um abraço pro Zé, que está nos ouvindo, tenho certeza que o Zé está nos ouvindo, Zé Missioneiro, que trabalha lá, Luana e toda a galera, Vitória, toda a galera do programa, A universidade, em si, fazendo esse trabalho. E também alguns parceiros que a gente firmou uma parceria muito interessante. O Instituto Casa Astral, que é um instituto que discute cultura, arte, uma abertura, já fez um programa aqui com a gente, Importante, discutir a importância da arte. A gente quer conversar mais um pouquinho, talvez fazer um programa sobre arte como política, O outro parceiro também, que é o Espaço Gris, Mandar um abraço para Joyce lá. Grande Joyce. Grande, e que ela já veio aqui fazer, que o Gris, ele tem uma atuação lá na Vila Raiz, lá na Várzea, uma atuação justamente com mulheres e com crianças que são pessoas em debate, na necessidade de construir uma nova relação, E ali na época da Covid foi muito importante a atuação com cozinha solidária, com várias atividades, reforço, várias atividades, uma parceira da gente. O outro é Dandara Editora. Dandara é uma editora que trata temática sobre a negritude, Tem um livro maravilhoso que ela editou chamado Marxismo Negro, que eu aconselho, um livro que levanta essa característica brasileira, do capitalismo brasileiro, montado na expropriação do trabalho das negras e dos negros, principalmente, teve trabalho indígena e outros também, mas principalmente com o modelo escravocrata, que é uma parceira da gente. O Porantim, que é um jornal do Conselho Indigenista Missionário, que trata a questão indígena, que a gente está devendo, vai fazer um programa agora sobre o temporal, o modo temporal, a sacanagem que querem fazer com os povos indígenas, quem está em curso. E, por fim,
o nosso parceiro, que a gente vai ter um programa com ele mensal, que é o Brasil de Fato. É um motivado pelo Movimento Sem Terra, pela Via Campesina, né? E que tem já fazendo podcast, etc. Ele vai estar junto com a gente aqui também na rádio, no podcast, discutindo sobre política, sobre reforma agrária, sobre vários temas que a gente já está vendo ele na mídia da esquerda, eles aparecem bastante, discutindo sobre privatização, Compesa, educação, né, a questão da transfobia e uma série de debates que o Brasil de Fato vem a somar. Então, é uma grande aquisição. E especificamente também a gente está aqui, que eu queria que ele falasse um pouco sobre essa sua trajetória, né, que eu sei que você andou por Moçambique. Andei. Né, você andou pelo Centro Luís Freire. Andei. Foi um vereador atuante, não só na Câmara, mas também nas comunidades e nos ônibus. Bom que se diga, com o processo de comunicação. Essa história que tu falou do ônibus, acho que é interessante, né? Comunicar no ônibus. No ônibus pega, 20, 10 pessoas. Mas como é que isso se reflete nas redes? Eu queria que tu falasse também sobre isso. O que tu acha? Como é que tu vê aqui? Com feito de jogador de futebol, o que você vem aqui pro time aqui? Cheguei para somar. Chegou para somar, vou dar o meu melhor. Né? Com a ajuda do professor. E aí, Ivan? Como é que tá esse desafio? Eu venho com muita felicidade. Enfim, fiquei muito feliz, de verdade mesmo, com o convite. Eu sou tarado em rádio, assim, eu tenho um carinho absurdo por esse meio de comunicação, que acho que é um meio... até mais do que a televisão, porque o rádio acompanha a pessoa, né? Você sai com o rádio, você leva o rádio, ele vai com você. Enfim, eu sempre tive uma relação incrível com rádio. E, enfim, chego de coração aberto, chego para somar, chego para multiplicar. Mas essa trincheira, né, junto com tantas essas organizações que você citou, eu citaria tantas outras que não são parceiras efetivas do programa, mas que estão aí nessa rede que se forma da comunicação popular, da comunicação independente. Daniel, eu fiz química na escola técnica, né? Eu fui aluno secundarista numa escola técnica, mais uma escola pública. Eu acho que eu tive aí... O início da minha formação política se deu nesse processo, nesse período em que eu venho de uma família de classe média, estudei em colégio de freira, e foi na escola técnica que eu conheci pessoas da cidade inteira, né? Eu conheci pessoas diferentes das pessoas com que eu convivia. E aquilo me acendeu muitas agonias. E uma das agonias que aquilo me acendeu foi a decisão de não seguir carreira de químico, mas de fazer jornalismo, porque eu queria escrever, viajar e mudar o mundo. Eu tinha esse negócio na minha cabeça, eu quero escrever, viajar e mudar o mundo. E eu quero que essas coisas andem juntas, a profissão onde isso se faz é o jornalismo, fui fazer jornalismo. Me formando em jornalismo, e aí já nos últimos períodos, eu trabalhei na mídia, né? Eu fui repórter, tanto do Jornal do Comércio quanto do Diário de Pernambuco. Trabalhei no caderno de esportes, trabalhei num caderno de suplementos. Acompanhava quem no caderno de esportes? Eu fiz os 3 clubes. Eu fiz o Sport, o Náutico e o Santa Cruz. E o coração? Rubro-negro, modéstia à parte. Não gosto de ficar dizendo, porque é uma coisa que eu estou me mostrando. Mas, enfim, cobri o Santa Cruz no ano que o Santa Cruz subiu para a primeira divisão, o treinador do Nereu Pinheiro. Sou pé quente. E você, quando está cobrindo o clube, você quer que os caras ganhem, né? Porque você vai lá todo dia trabalhar, você quer ver a turma feliz, não quer chegar né? Para entrevistar os caras, tá todo mundo de cara feia. Quer ver crise, viu? Não, mas olha, o repórter, isso eu posso dizer, o repórter setorista do clube de futebol, ele pode até torcer por outro time, mas ele quer que aquela galera ganhe. Interessante. Porque você cria ali uma relação, você tá lá todo dia. É uma relação bacana. Só que o que aconteceu? Eu percebi que eu estava escrevendo, mas não estava escrevendo tudo que eu queria, viajando muito pouco, porque já naquele tempo você fazia muito jogo pela televisão, né? Então o jogo era em Caruaru, o jogo era no Rio de Janeiro. Você às vezes fazia pelo rádio. O jornal não mandava você para ir pro jogo. E mudar o mundo eu estava mudando muito pouco, né? Estava ali restringido aquilo que podia ser dito dentro de uma empresa comercial. E aí, uma das coisas que eu fiz, enfim, saí do jornalismo tradicional naquele tempo e fui procurar o que fazer para mudar de áreas e tal. E aí, nessa, eu acabei indo parar em Moçambique. Trabalhei lá por mais de um ano num programa de educação para o HIV, morando numa comunidade rural. E ali me deu um outro clique, que ali era o seguinte, ali eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. Ali foi assim, um trabalho que eu recebia... casa e comida, praticamente. Eu morava numa casa que não tinha água encanada, não tinha eletricidade constante,
Mas poucas vezes eu tinha sido tão feliz fazendo uma coisa que eu gostava muito, que era conversar com pessoas, formar grupos, né? A gente tinha um grupo lá de 50 trabalhadores locais que faziam porta a porta, conversava individualmente com as pessoas e a gente meio que ajudava a coordenar esse processo. Encantado eu fiquei, quase que eu não volto, mas acabei voltando. E quando eu voltei, eu não podia mais voltar, né? Eu já era outra pessoa, então aí eu recebi um convite para ir trabalhar no Centro Cultural Luiz Freire, que é uma organização que eu já admirava, mas conhecia pouco. E essa história é engraçada porque na entrevista de trabalho que eu fui ser entrevistado, parecia que eu estava entrevistando. Por quê? Porque eu queria fazer uma coisa boa. Eu não queria trabalhar em qualquer coisa. Eu não queria somente ganhar um salário no final do mês. Porque eu dizia, pô, se eu não conseguir nada que preste aqui, eu vou pra gringa lá, vou juntar um dinheiro em qualquer canto e vou fazer outro trabalho voluntário. Porque eu não queria fazer qualquer coisa. Eu queria fazer coisas que pudessem me fazer escrever, viajar e mudar o mundo. E aí, o Centro Luiz Freire, por Jesus. Ali foi minha universidade, meu mestrado, meu doutorado em Direitos Humanos, aprendi o que são políticas públicas, integrei o Movimento Nacional de Direitos Humanos, criei o Fórum Pernambucano de Comunicação, fiz parte da primeira grande campanha nacional pelo direito à comunicação, que foi a campanha Crise Brasil. Aprendi o que era uma audiência pública, que não aprendi na faculdade de jornalismo. Aprendi o que é um processo participativo, o que é uma conferência. Aprendi o que são os conselhos de direitos. Então ali foram quase 15 anos que eu passei como funcionário do Centro Luiz Freire, que me fizeram o ser político que eu sou hoje. E aí o que aconteceu? Eu, Centro Luiz Freire, já fazia minhas consultorias para organizações sociais, andava nas passeatas na Conde da Boa Vista. Eu brinco que se juntasse os quilômetros de passeata de Conde da Boa Vista indo e voltando, eu nunca mais pagava avião na vida. Porque eu devo ter aí uma longa milhagem de caminhadas e continuarei tendo, continuo tendo, de protesto, de manifestação popular, que eu gosto mesmo do povo na rua, né? O povo na rua encanta a gente e faz as coisas acontecerem. E aí veio o golpe. Em 2016 tivemos um golpe. Eu não participava da vida política formal, partidária. E em 2016 me deu um negócio, esse bicho, não dá. A gente não pode mais ficar somente fazendo protesto, que é importante, a gente vai continuar fazendo. Mas a gente não pode ficar somente querendo participar dos conselhos, que é importante, a gente vai continuar fazendo. Das conferências, que é importante, a gente vai continuar. Mas a gente tem que ser aquela pessoa lá dentro. Tinha passado o processo do Ocupa Estelita, em que muitas vezes a gente foi barrado na própria Câmara de Vereadores. Teve uma vez que a gente não conseguiu entrar nem no estacionamento. E aquilo ali foi dando um negócio. Sabe como é que a pessoa faz para não ser barrado? Como é que a pessoa faz para falar ali dentro? Como é que a pessoa faz para esse tema ser tratado? Porque o tema não era tratado. Não se falava de comunicação, não se falava de aborto, não se falava de direito à cidade, como a gente entende que o direito à cidade precisa ser falado. Política de droga praticamente não era tratada na Câmara de Vereadores. 2016, me deu a doida, me filiei no partido, disputei as eleições, me tornei vereador do Recife na intenção de transformar a política. Vê que doido, inocente, Silvestre. Não, e a campanha eu lembro. Foi uma campanha bonita. Bonita, com poucas pessoas pouca gente, e muito voto. A gente teve... o partido, não existia o fundo eleitoral naquela época, eu estava recém-chegado também, não tinha autoridade nem moral para pedir nada. Eu ganhei 2 pacotes de santinho. Foi a campanha que o partido me deu. Aí fizemos um leilão de arte, aí deu para contratar 2 pessoas para estarem mais perto naquele momento. Mas foi uma campanha muito bonita, uma campanha muito ativista e com o compromisso de fazer até 2 mandatos consecutivos. Acabei sendo reeleito e fiz um mandato do qual me orgulho muito. A gente trouxe pautas para a Câmara que nunca tinham chegado, a gente possibilitou muita participação popular, a gente fez mais de 60 audiências públicas, a gente tem projeto de lei que virou lei sobre comunicação popular, a gente fez projeto de lei sobre redução de danos, a gente fez projeto de lei, a gente fez uma emenda numa lei da prefeitura que regulamentava os outdoors, proibindo a propaganda de armas de fogo. Então a gente conseguiu avançar real. A gente teve a oportunidade de defender o direito à moradia, centenas de pessoas. Veja o que eu estou comemorando, é até triste isso. Centenas de pessoas deixaram de perder suas casas por ação conjunta do mandato. Eu queria estar aqui comemorando que centenas de pessoas ganharam suas casas. Mas hoje no Recife a gente trata o direito à moradia desse jeito. A gente comemora quando a prefeitura, principalmente, não retira a casa das pessoas. O trabalho que a prefeitura vem fazendo é, no máximo, na melhor das hipóteses, de enxugar gelo. Porque ela desapropria muito e ela dá pouca moradia. Até o ano passado, na conta que a gente fazia, dos últimos 10 anos, a prefeitura tinha tirado mais do que dado, em 10 anos. Só que aí no final do ano passado, a prefeitura
garantiu algumas moradias que estavam atrasadas e aí equilibrou. Então hoje está como se fosse pau a pau. Então trouxemos a comunicação para o centro do debate. Eu criei um site, se você for hoje na internet, gastospropaganda.recife.br, você vai poder saber tintim por tintim quanto a prefeitura gasta com propaganda em cada empresa, em cada campanha, em cada mês. Isso nós não tínhamos. Isso a gente na sociedade civil passou mais de 10 anos pedindo e não conseguiu. Então avançamos, fazia prestação de conta nos ônibus, porque eu entendia que o meu trabalho também era dizer para as pessoas que me pagavam aquilo que eu estava fazendo. Então toda sexta-feira pegava de 2 a 4 ônibus, ou 2, ou 3, ou 4, e conversava com as pessoas. Então nesses 8 anos... Como é que era essa conversa? Era maravilhosa. Vixe, eu tô quase com vontade de subir no ônibus para conversar agora, sem ter o que prestar conta, porque era maravilhosa. Sexta-feira, passava a semana toda trabalhando, então eu sempre começava me apresentando, dizendo quem eu era. Meu nome é Ivan Moraes, sou comunicador, trabalho há muitos anos com direitos humanos e desde 2017 eu sou empregado de vocês. Quando eu digo empregado de vocês, o pessoal começava a prestar atenção. Até o Ivan, comunicador, essas coisas tudo, a turma estava lá no seu celular. Empregado de vocês, a galera levantava a cabeça. E aí eu começava dizendo tudo que eu fiz durante a semana. Segunda fiz isso, terça-feira teve sessão, fui para a tribuna, falei sobre tal assunto. Depois, quando tinha alguma pauta quente, eu trazia a pauta. Então, chegava no ônibus, propunha debate sobre violência contra a mulher. E o pessoal respondia? Muito. Daniel, assim, os meus colegas na Câmara, vereadores e vereadoras, perguntavam, eu respondia, acho que eles não acreditavam. Mas eu subi em mais de 800 ônibus. Então falei com milhares de pessoas. Devo ter falado com, sei lá, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas em 8 anos. E propus debates que eram debates que as pessoas costumam dizer que o povo não está preparado. Uhum. Então eu falava de política de droga, eu falava de direito da pessoa LGBTQIA+, falava de violência contra a mulher. E algumas vezes o debate não acontecia, mas muitas vezes as pessoas entravam no debate. Tinha vez que terminava tudo, a galera batia palma, pô, quando eu me despedia. Em mais de 800 ônibus, eu, vou dizer, fui hostilizado, enfim, fui agredido verbalmente 3 vezes. Eu lembro de todas as 3. E em nenhuma das 3 houve nada além de um palavrão de pessoa que sai do ônibus. A pessoa não fica para o debate. Entendi. Né? Todas essas vezes eram pessoas que... Um cara rasgou o panfleto que eu distribuía, na sua saída, jogou assim, à esquerda, não sei o que lá, e saiu. Na outra, foi um cara que disse a mesma coisa. Ele disse uma palavra lá qualquer e saiu. E na outra foi um boy que disse assim, a esquerda é um câncer. Aí ele não saiu. Aí eu fui conversar com ele. Eu falei, eu sou de esquerda, né? Acho que você pode criticar, a gente pode ter divergência, mas avalie, né? Alivie. E segunda-feira, vá lá no meu gabinete, deixa eu lhe mostrar como é que eu trabalho, para você poder me criticar sabendo. Né? Tô te esperando, vou lá. Meu irmão, esse cara não foi, lógico. Meses depois eu encontrei ele no ônibus. E eu me lembrei dele. Eu falei, bicho, tô te esperando, velho. Cadê tu no gabinete? Ele saiu morrendo de vergonha. Mas foi isso. Então, a consequência de todo esse trabalho é o que eu quero fazer agora. Eu voltei para produzir comunicação, voltei para falar com a sociedade civil, voltei para estimular a participação na política. E acho que agora, vestindo essa camisa do Realidades com o número 99.9 nas minhas costas, né, eu venho ajudar vocês, participar junto com vocês, produzir mais debates, produzir mais conteúdo, né? E quem sabe, cada vez mais a gente vai poder ter mais sujeitos falando e mais gente bem informada para que possa tomar decisões informadas sobre suas próprias vidas. Isso é uma maravilha. Então a gente está aqui contando com o nosso craque aqui, veio contratado a peso de muita crítica, a peso de muita política, a peso de muito desafio. O grande desafio que está posto aí para a gente, para a nossa rádio, né? Tem políticas que não estão ajudando, políticas públicas que não jogam no investimento, né, da universidade. A gente está com um problema, crise, se a gente vai dizer, né, esse problema de corte de verbas, né? A gente tem um acordo a ser cumprido pelo governo federal e pelo Congresso, para os funcionários públicos. Então tem uma série de críticas, mas a gente sabe da métrica do fascismo, o dano que é um projeto que é anticrítica, é uma comunicação extremamente direcionada parcialmente
contra a vida, contra a plenitude da vida, né? É a vida de alguns e para isso pode exterminar, para isso pode queimar etapas, para isso pode fazer um processo de caça aos imigrantes, né? Para isso pode não comprar vacina quando não era necessário, para isso você pode desrespeitar a população negra que construiu esse país, né? Então é nesse sentido, acho que desafio do modo temporal, alguns grandes desafios. Então, Ivan Moraes, seja bem-vindo. Tamo junto. Tamo junto, né? Tamo junto, Daniel, Alexandre, Gabriel, professora Bárbara que não está aqui, você que nos ouve a gente na Rádio Universitária, vai no Spotify, bota seguir o programa Realidades para tu ter todos os programas novos, apitar assim, vocês, eita rapaz, vou ouvir aquela conversa boa agora, para quando chegar na mesa do bairro, tem bem muito assunto para brigar. Obrigado, Alexandre, obrigado, Gabriel. Vamos embora, até o próximo programa. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.